É isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá prechecudinho? Tá? Olha pra tela, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês algumas coisas sobre a evolução tecnológica dos pipareiros, né? Principalmente no Brasil. E queria dizer para vocês que algumas empresas, né? Hoje a gente vai falar sobre a Motorola. Eu quero falar para vocês que a Motorola está pretendendo lançar um novo lançamento aí, né? E comentar para vocês algumas observações que eu faço, que eu vou fazer para vocês mais ou menos entender onde eu quero chegar, né? Então fica no vídeo até o final, porque hoje você vai ver Dr. Reclama explicando por que ele pega tanto no pé da Motorola e por que a Motorola tem um DNA muito estranho, né? Um DNA não evolutivo. O primeiro princípio que você calcula quando você vê uma empresa, você vê um DNA evolutivo, né? Significa o quê? Que não é os casos de algumas empresas aqui no Brasil somente, mas você vê assim, a empresa vem evoluindo a qualidade dos seus produtos até chegar num patamar, né? Numa maestria de fabricação dos seus produtos. Mas a Motorola, ela faz assim, ó, eu vou voltar no tempo e lembrar de vocês do tempo que a Motorola reinava no Brasil. Na verdade, no tempo que ela fazia o Moto X, o grande Moto X, quem lembra disso? Depois Moto Z Force, né? Já com alguns problemas de descolamento de tela e tal, mas cara, sempre buscando um padrão de evolução, sempre inovando. A Motorola inovava, para quem não lembra, acredito eu que há mais de 5 anos atrás, há mais ou menos uns 2012, por aí, 2013, a Motorola começou a surpreender com os aparelhos, não é verdade? E consequentemente aqueles aparelhos daquela época, né, comparados com aparelhos que a Motorola lançou 2 anos depois, né, você vê que aqueles aparelhos eram caros, o caso do Moto Z Play, né, o primeiro que saiu, mas tinha um hardware legal e obviamente que quando os caras lançaram o Moto Z Play com os snaps realmente foram uma paulada, eu sempre reclamei disso, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, até o Moto Z Play 1 e 2 ainda estava tendo uma certa evolução na qualidade dos aparelhos, tanto na linha X também, né, na linha Force, mas aí depois a Motorola resolveu atacar, né, de balcão, né? Vender celular a rodo. E aí começou aqueles aparelhos, né, que a gente lembra, Moto G4, Moto G5, a linha Play, que é um câncer, né? Os aparelhos que incomodam, são fracos, não correspondem às necessidades. Mas aí você para pensar que você acha na sua cabeça, né, que a Motorola vem buscando uma evolução e aí no meio do ano agora ela vem com alguns aparelhos com SOC direto da ARM, né, o Unisoc aqui. Cara, isso realmente é frustrante porque a gente só tinha visto esses padrões de processadores aí em positivo e multilaser, e aí a Motorola traz isso para o Brasil, né? E aí, pô, Moto G100 no meio dessa ilha toda é um aparelho, né, com uma certa excelência, uma certa qualidade no seu produto. A gente não pode negar que o aparelho tem um hardware panca, né? Queria salientar para vocês assim, ó, o Snapdragon 870, ele vem em cima do SOC do 865, só que ele tem uns upgrades, né? Tanto é que o 865 ele é beberrão, um pouco mais beberrão que esse modelo aqui, ele esquenta mais e os caras parecem que solucionaram um problema no 870. Então o 870 seria, além de elevar o clock, porque o aparelho ficou trabalhando mais sereno, né? O processador trabalhando mais sereno, sendo que o 865 esquentava, consumia mais bateria. Esse aqui não esquenta, cara. Você pode botar debaixo de pau o dia inteiro, não esquenta. E o aparelho econômico de bateria mesmo, quer dizer, foi uma evolução do SOC. E a galera vem criticando, né? Doutor, eles podiam ter colocado um novo Snapdragon aí nesse aparelho, né? Cara, eu vou dizer para vocês, eu tenho observado algumas coisas que eu gostaria de salientar, que é o seguinte, logo que um processador sai com uma nova arquitetura, quando você olha o SOC ali, que é um novo SOC,
A tendência é os caras tentarem diminuir o tamanho desse processador, como é que eu vou te dizer, dos transistores dentro do processador ali em nanômetros, né? E a tecnologia diminui e, consequentemente, tem-se um problema, então, logicamente, de caloria no socket, né? O socket, a tensão dos resistores de silício, os transistores de silício, leva uma caloria. E aí, geralmente, no próximo upgrade, né, quer dizer, no caso do 865, 870, se resolve, né, 625, 620, né, 626, 63, 630, 632. Os caras resolvem alguns problemas de arquitetura, de afunilamento, né, alguns problemas energéticos aí que os processadores desenvolvem. E logo em seguida vem um modelo em cima do mesmo socket, só que com um dever de casa bem feito. E a galera gosta muito de cair de pau em cima desse fato, né, doutor? Esse processador aí podia ser o novo, né, Snapdragon 88, lá vai. Pô, mas espera aí, seguinte, tem muita gente falando que esse processador esquenta e que realmente ele quase é uma fritadeira de bolso. Em alguns modelos de aparelhos é uma fritadeira de bolso, tanto é que alguns aparelhos não estão conseguindo lidar muito bem. O pessoal fala que ele esquenta mesmo. Não vou dizer que o processador é ruim, estou dizendo que esquenta. Mas aí a jogada é que agora parece que a Motorola, né, pretende lançar o Moto G200. E aí fica a pergunta que não quer calar, mas doutor, qual que é a spec desse Moto G200 então? O bagulho vai ser um canhão, né? Porque assim, galera, outra coisa que eu queria dizer, o pessoal fala muito, a galera comenta muito, mas doutor, essa tela, cara, você sabe quanto é que tá essa tela aqui na China se você quebrar? Porque eu acho que uma coisa é muito importante, você tem que observar o pós-venda, né? Você não vai casar com uma mulher só porque ela é bonita, você tem que ver o que ela vai fazer com você depois, e é aí que mora o perigo. É aí que mora a quebrada ruim, tá entendendo? E é o mesmo esquema do celular. Você compra porque é bonitinho, compra porque o youtuber lá te falou que era bom, mas quando acontece de dar um brete, quebrar a tela ou dar algum problema, você faz o quê? O que você faz com um S7 da Samsung? O que você faz com um S20 da Samsung? O que você faz com o S21 da Samsung? Com aquela incrível, aquela melhor tela do mundo que fica verde? O que você faz com ele quando quebra a tela? Você joga fora, porque a tela é mais cara que o aparelho. Agora, esse aparelho aqui, eu compro uma tela dele na China por menos de 200 reais. Na faixa de 200 reais, eu compro a tela desse aparelho aqui na China, tá? Eu compro a tela dele por 200 reais na China. Se eu quiser comprar no Brasil, vou pagar 300 e alguns. Mas se você equivaler, hoje ele está valendo aí, vamos que seja 3 mil, e a tela na China está 200 reais, vamos que você pague 300 e pouco, você vai pagar 10% do valor do aparelho. Isso sim é um preço justo, isso é uma coisa a se pensar, isso é uma coisa para você analisar, né? E agora o papo, o grande rumor é que a Motorola talvez estivesse preparando uma tela melhor para o novo Moto G200. Concordo, isso é uma evolução, né? Mas aí você para analisar que os caras, vou colocar as fotos do aparelho aí, ver se eu consigo umas fotos para vocês, supostas fotos do aparelho, e quero colocar aí para vocês olharem as specs desse aparelho, porque realmente, cara, realmente me fez ficar meio frustrado, né? Afinal de contas, a Motorola vai ao Olimpo e te dá 12 de RAM, 256 UFS 3.1, né? E de repente, os caras agora querem lançar um novo aparelho com uma tela melhor, com uma câmera tecnicamente melhor, com menos memória. E o incrível processador, que a gente sabe que dá uma esquentadinha. Então a pergunta que eu quero, a pergunta que eu tenho para te fazer, né? A pergunta que eu tenho para te fazer é: será que vale toda esse avanço tecnológico? Afinal de contas, eu tenho certeza, na minha opinião, eu comprei o aparelho pela grande sacada do Snapdragon 870. Por quê? Porque realmente, na minha opinião, depois do 730, que é um processador custo-benefício,
que economiza a bateria e não esquenta tanto, na minha opinião, a grande sacada, a maior sacada da Qualcomm foi esse 870, tá? Que é o 865 com clock a mais e que não esquenta. Quem não quer um processador desse, né? Em compensação, o 888 a gente sabe que tem esse problema aí dessa caloria aí. Os caras vão acertar provavelmente no 885, né? no 889, né? Que eu não sei qual que vai ser a nomenclatura do próximo modelo que vai vir em cima desse SoC, com os upgrades e com as melhorias, né? Até pela questão energética do processador. Mas a gente vai falar sobre o Moto G200. Então agora eu quero chegar onde eu quero chegar para vocês e falar do Moto G200, que vai vir com o Snapdragon 888 com uma câmera de 108 megapixels. Olha aí, galera. Pô, é uma câmera realmente que agora parece que vai fazer jus, né, à expectativa. Por que não veio no Moto G100? Podia ter vindo no Moto G100, né? Pois é. Então esse novo Moto G200, se espera que esse aparelho vai superar agora o Edge, né? O Edge, que esse modelo novo, que o Edge, para quem não sabe, o novo Edge da Motorola, ele não tem tela curva. O mais interessante porque os modelos anteriores da Motorola, eles tinham tela curva, né? E a Motorola agora lança um Edge que não é Edge, não tem tela curva. Quem olhar o novo modelo da Motorola vai achar ele muito parecido. Eu achei parecido, me remeteu ao Sony, sabe? Um aparelho me pareceu assim um pouco uma pegada meio Sony, assim. Ele é quadradão, tal, ele é grande, é um naipo, é um tijolo maciço, grandão. Não tem a tela curva, então isso me deixou meio frustrado, mas tem um hardware power e não é à toa, afinal de contas o aparelho no quiosque da Motorola está valendo R$ 3.900, se eu não me engano, tá? Mas aí, vamos falar algumas coisas sobre o novo Moto G200, ó. Vou colocar as specs aí para vocês darem uma olhada, mas parece que o aparelho vai ter uma resolução Full HD e uma taxa de atualização da tela de 144 Hz, né, em comparação com o Moto G100, que era 90. E, se não me engano, os caras vão colocar uma OLED, uma tela OLED, em vez dessa IPS que está todo mundo reclamando aí do Moto G100. E volto a relatar, espero que essa tela não seja cara, né? Porque se quebrar, você vai ter que trocar, e aí começam os problemas. Às vezes algumas telas são mais caras que o aparelho, ou custam a metade do valor do aparelho, né? Mas vamos lá. Câmera principal, olha aí, de 108 megapixels com sensor Samsung ISOCELL. Eu já não gostei, sensor Samsung ISOCELL, Samsung eu não sei, me dá uma alergia de vez em quando, né? Segundo o que falam, ele vai gravar em 4K 120 fps, coisa que meu Nokia faz. O Nokia 8 grava em 4K 120 fps, por incrível que pareça, mesmo que você não acredite, ele grava. E vamos falar mais aqui. E vai haver uma câmera de 13 megapixels, que vai ser uma grande angular, que vai suportar também capturas macro, né? E um sensor OmniVision de 16 megapixels. O chipset é o Qualcomm 888, uma plataforma que, segundo eles, é uma das mais avançadas, que, na minha opinião, vai ser o próximo aparelho que vai vir em cima desse SoC, próximo processador que vier em cima desse SoC aí, com os upgrades, né? Um novo SoC, um novo processador em cima desse SoC, provavelmente vai corrigir essas falhas energéticas que tem o 888, né? Mas vamos lá, vamos falando. A GPU vai ser uma Adreno 660, né? Que é uma excelente GPU. E o aparelho vai contar com 8 de RAM. O armazenamento ainda não foi especificado, né? A bateria desse smartphone ainda não teve como é que eu vou dizer, os comentários ainda não vazaram sobre o tamanho da bateria, mas comenta-se que vai ter carregamento rápido do Turbo Power, né? Vai sair com Android 11, com atualização para o Android 12, já não gostei. E parece que
esse aparelho vai ser lançado agora a partir de novembro ou dezembro agora desse ano, vai ser lançado. Olha aí. Cara, o que você pode esperar? Primeira coisa, a minha primeira grande frustração, tá? Por que eu tenho 8? Por que você dá 12 GB de RAM para alguém e depois você tira e dá um outro aparelho com 8? Só porque colocou uma tela melhor? Eu não acho que seja uma tela melhor, porque a hora que tiver que trocar, você vai ver como é que vai ser os problemas, né? Fora se não apresentar alguns outros defeitos, né? Que a gente já sabe muito bem, né? Os defeitos que esse tipo de tela apresenta. Mas, então eu queria salientar com vocês, comentar com vocês, que esse aparelho, na minha concepção, vai ser mais do mesmo, né? Eu acho que foi uma baita de uma pegada esse soquete Snapdragon 870, cara. Excelência. Eu não vi um aparelho ficar o dia inteiro trabalhando, se fuçando nele, às vezes no sol, e o aparelho não esquentar, velho. Um aparelho muito liso, muito geladão, né? Acho que os caras pecaram, porque se ele é um aparelho dessa grossura aqui, ó, desse calibre, desse naipe, por que não colocaram uma bateria de 6.000 mAh? Cara, o aparelho dura o dia inteiro, não tenho o que falar, tá? Mas poderia ter sido uma bateria de 6.000 mAh, aí seria a excelência completa. E a tela, eu tô adorando. Ah, mas não vai ter atualização. Estou amando. Não quero atualização. Mas a tela é... A tela o quê? Eu achei uma tela razoável. E se quebrar... Eu não gasto 200 para trazer uma tela nova da China na mesma qualidade dessa aí e arrumar um aparelho. E quando é que você vai fazer isso num aparelho da Samsung? Quebrou a tela, esverdeou, joga no lixo. Se não der assistência, que a Samsung nunca sabe o que está acontecendo, joga no lixo. Porque a tela é os olhos da cara e chega a ser mais cara que o aparelho. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. Queria dar esse feedback para vocês, queria dar essa menção aí sobre tudo que vem a Motorola vem lançando e falar para vocês que ela repete o ciclo. Primeiro lança uma coisa boa, depois uma porcaria, depois uma coisa boa, depois uma porcaria. E assim é o DNA da Motorola, né? Parece que não evolui. É uma empresa caranguejo, dá um passo para frente e 3 para trás. Valeu, um abraço. Thank you.